Olá, gente! Nesse nono episódio de Hair & More, nós vamos nos aprofundar ainda mais para entender a calvície, que pode ser genética ou gerada por estresse ou outras patologias, e principalmente mergulhar nos resultados que o tratamento clínico e os medicamentos corretos produzem no tratamento da calvície. Como eles retardam o avanço da calvície, fortalecendo os fios e, no caso de calvície não genética, acelerando o crescimento dos cabelos. Vamos ver também como esses remédios atuam e ajudam a retardar a calvície androgenética. Tem muita informação para vocês, vamos ver? Quais os tratamentos mais eficazes para retardar, nós já falamos que nada evita, o avanço da calvície, e eles são: número 1, ganhador, pole position, os inibidores de 5 e 6-alfa-redutase, finasterida e dutasterida. Em segundo lugar, minoxidil oral e tópico. E esses que são os salvadores da pátria aí no começo de qualquer percepção de queda e esses de são calvície. os Tom Cruise do filme, o resto são atores coadjuvantes que ajudam, Entendi. mas não são os atores principais. Então, deixando claro, nada faz nascer cabelo de volta, apenas retarda a evolução. Exatamente. E mais, aumenta o calibre do fio, o que é bom para menor percepção de calvície. A pessoa não precisa ficar desesperada se começar a ver mais fios de cabelo na escova, no ralo. Ela deve procurar um profissional, porque pelo que você falou, a calvície genética, ela é meio que silenciosa. O que acontece é que as pessoas confundem calvície androgenética com eflúvio telógeno. Esse nome é complicado, eu sei para você, mas o eflúvio é a queda temporada exagerada do número de fios por um determinado momento, por um determinado fator causal, que quando sanado esse fator causal, ela se retorna e volta ao normal. Por exemplo, estresse, e aconteceu muito na pandemia, por conta do coronavírus. O coronavírus, em 70% dos pacientes, gera eflúvio. Muitos pacientes meus me ligaram, mas eu estou perdendo muito cabelo, o cabelo começou... Eu falei, o cabelo é grosso ou fino? Grosso, vem aqui. Tratado, o cabelo volta. Mas isso também tem a ver com a situação que a pessoa estava vivendo, de estresse, de estar ali naquele momento sem saber o que estava acontecendo, e isso pode causar na vida uma questão psicossomática de vários fatores que causa, de repente, essa perda através do estresse e desse mundaréu de coisas que a gente vive. E olha que interessante, Paulinho, a queda, geralmente, o eflúvio, ele pode ser causado por vários gatilhos. Por exemplo, quimioterapia, estresse, o coronavírus. E quando gerada pelo estresse, eu quero que você de casa preste atenção, isso pode acontecer 1 ou 2 meses depois do fator estressante. Perfeito. Então, olha que interessante, pacientes chegam e dizem assim, mas eu não estou estressado. Não aconteceu nada na sua vida. Aconteceu, doutor. Mas já faz 2 meses. Mas faz 2 meses. Gerou agora. Tá? Mas de novo, o eflúvio. É importante que você saiba que o eflúvio tem volta. Tratou, o cabelo volta, tá certo? Como uma quimio, etc. Já a calvície androgenética não volta. Mas isso tem volta com o tratamento correto. Já na calvície genética, quando morreu o folículo, já era, não tem mais volta. Então, não existe remédio para crescer cabelo. É tudo mentira. Shampoos milagrosos, como eu usei, um shampoo que se chamava Esperança. Eu usei, não aconteceu nada. E cápsulas de sei lá o que, isso tudo é mentira. Paulinho, só para você ter uma ideia, antes da gente gravar esse programa, eu digitei no Google exatamente o seguinte: cura para a calvície. Eu realmente fiquei tonto. Tamanho número de opções, obviamente a maioria enganoterapia e charlatanismo que havia nesses tratamentos disponíveis. Só para você ter ideia de quanta coisa tem. Não, eu fiz minha mãe trazer da Amazônia 2 caixas cheias de shampoo Esperança. Eu usei 2 potes, vi que não dava em nada e falei assim, bom, ainda assim a Esperança é a última que morre, vamos nessa, seguindo adiante. E funcionou a Esperança? Funcionou nada. Funcionou para minha cabeça. Falei, mantenha a esperança que um dia pode ser que aconteça. Porque as pessoas estão desesperadas, né? E usam o que tiver. Então vamos lá, doutor. Eu quero que você me diga o que realmente funciona para calvície genética e como funciona. Aqui a gente vê exatamente esse processo na imagem. Essa é uma imagem microscópica de um couro cabeludo com aumento de 50 vezes. Você pode notar o processo de atrofia dos fios na mesma área. Não esquecendo que a calvície evolui de 2 formas, Paulinho. As pessoas confundem muito isso, isso é importante. Vamos lá. Forma número 1. É que a gente acabou de mostrar. A área vai ficando cada vez mais calva. Então, por conta da miniaturização. Miniaturização. Então você está passando de avião em cima de uma floresta. Vou eu na floresta de novo, tá? Vai. Aí você só está vendo você só tá vendo verde, 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 verde. De repente você sobrevoa aquela floresta e vê verde, marrom, verde, marrom. Porque você tinha 1000 árvores e passou até 500. Isso é uma forma de calvície. Segunda forma que as pessoas não falam
é aumento da área calva, da extensão. Gente, presta atenção. Tem gente que fala, doutor, eu já perdi tudo, então não adianta eu tomar remédio. Adianta, porque a área calva vai aumentando. Quando ela aumenta, você está perdendo dos dois lados. Você está ficando com a clareira cada vez maior e com o número de árvores para repor cada vez menor, sendo consumidas pelo incêndio. Então a gente tem que fazer ali um acero, que chamava lá na época da minha fazenda. Fechar o... Parar. Então tem duas formas de calvície, tá certo? Perder cada vez mais cabelos, deixando o couro cabeludo mais evidente, e o aumento da área calva. Então vamos lá, Tony. Explica pra gente como esses medicamentos eficazes, eles agem. Então vamos lá. Número 1, minoxidil, que é o mais antigo, ele age melhorando a circulação do couro cabeludo. Nada mais é do que um vasodilatador. Ele aumenta a irrigação dessa floresta, tá certo? Consequentemente, ele retarda a queda do cabelo, porque ele melhora a irrigação do solo. Isoladamente, os resultados da finasterida são bem limitados, mas quando associado a outros tratamentos, ele pode ser obtido resultados excelentes. Da finasterida ou do minoxidil? Do minoxidil. Mas ele pode, hoje em dia, nós estamos manipulando muito via oral. Antigamente, até poucos anos atrás, nós só tínhamos o minoxidil tópico. E a forma oral, além de ser mais prática, porque o homem não, principalmente no homem, tá? Sim, o homem, diferente da mulher, ele não tem tendência de passar todo dia um líquido, fazer massagem, o homem não vai fazer. A oral, o paciente adapta melhor, adere melhor ao tratamento clínico e funciona super bem. Isso sobre o minoxidil. Minoxidil que sempre deve ser prescrito por um especialista para saber a concentração. Se tem indicação no seu caso, isso é feito em farmácia de manipulação, minoxidil oral. 2,5 miligramas. Exatamente. Que é a dose certa para você, diferente do João, do Pedro, etc. Tá certo? Já sobre a finasterida? A famosa finasterida, ela realmente é o tratamento mais eficaz contra a calvície. A finasterida e a dutasterida, que é um upgrade da finasterida, são os únicos medicamentos capazes de retardar, porque eles agem na causa da calvície, inibindo aquela enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável por afinamento dos fios. Então vamos lá, a gente vai agora ver algumas imagens que ilustram bem a evolução do cabelo apenas com o uso da finasterida. Vou mostrar, Paulinho, apenas pacientes que usaram finasterida por 6 meses. Por 6 meses? 6 a 12 meses, antes e depois. Antes e depois. Veja que esse aqui fechou totalmente a coroa. Antes e depois. A finasterida funciona melhor na coroa e no meio. Olha, esse paciente, por exemplo, ele desistiu de operar. Porque ele solucionou o problema dele apenas com tratamento clínico. Esse, por exemplo, tinha uma área doadora super pobre. Ganhou e o que aconteceu? Ele ganhou calibre. Calibre de fio, né? Veja, não cresceu o cabelo, ganhou calibre. Esse paciente praticamente fechou a coroa. Outro paciente que praticamente desistiu de operar, só quis fechar um pouquinho a entrada. Perfeito. Por isso a importância do tratamento clínico antes da cirurgia. Sim. Em calvícies mais avançadas não adianta? Adianta. Veja como, por exemplo, a gente ia gastar muito na coroa, isso que ia gastar na coroa vem para frente. Pode focar aqui nessa exatamente, área mais a gente frontal. muda inclusive a estratégia do caso. Maravilha. É isso aí. E essas estratégias são feitas caso a caso. Exatamente. Então, é realmente impressionante como alguns que até parece que fizeram transplante porque tem tamanha melhora que você não consegue relacionar, né, às vezes ao medicamento, a um uso de um medicamento como a finasterida ou como o minoxidil. Você acha que o cara realmente fez o transplante. Você já me explicou diversas vezes o funcionamento da finasterida e depende da fase de atrofia que se encontra o fio. Correto? Corretíssimo. E como uma floresta que pegou fogo e a gente joga um adubo, é o que é a finasterida. A finasterida é o adubo e o transplante é a plantação. Algumas árvores vão reflorescer e outras vão morrer, pois já estão muito lesadas, mas de qualquer forma, a floresta melhora. O cara já sabe tudo, o cara já pode conduzir sozinho, é exatamente isso. Se o fio já estiver na fase final de miniaturização, como a gente pode mostrar aqui, nenhum tratamento vai funcionar. Mas se ele estiver na fase intermediária e inicial, ele vai engrossar. Por isso a finasterida funciona melhor para cabelos na fase inicial, principalmente no meio e na coroa. Bom, para deixar bem claro e martelar isso para vocês, porque existe realmente muita desinformação por aí, não existem remédios ou terapias capazes de fazer crescer cabelo, crescer do nada, do zero. O que existe são tratamentos medicamentosos ou não que retardarão o processo de calvície, pois os fios de cabelo sim irão cair de qualquer forma algum dia. Essas terapias são capazes de frear por um determinado período o processo de calvície, retardar.
E, obviamente, dependendo do nível de calvície em que o indivíduo se encontra. Sim, se não todo mundo, repetindo, mas vamos martelar isso, tomaria finasterida dos 18 aos 80, faria tratamento clínico em clínicas e não ficaria calvo. Nós vamos mostrar que isso acontece. E por quanto tempo a finasterida funciona? Boa pergunta. Depende de indivíduo para indivíduo, tá? Mas ela pode retardar a calvície em até 10, no mínimo 5, em até 15 anos. Uau. Pode, inclusive, diminuir o tamanho da área calva. Então, por exemplo, se você seria um grau 7, aquele Lima Duarte, só dos lados, você vai ser um grau antes disso. Pode parar num grau 5, por exemplo. Além da finasterida, do minoxidil que a gente já falou, existem shampoos, terapias que engrossam os fios dos cabelos? Sim, existe, isso sim. Engrossam, aparentando, portanto, maior volume e maior cobertura. E é super indicado para quem tem, por exemplo, cabelo fino, como cabelo de bebê. Ele nunca vai virar um cabelo super grosso, mas vai ficar menos fino. Que, como nós dissemos, calvície é enxergar o fundo do couro cabeludo. Então, quanto mais grossos os fios, melhor. Mas lembrando que engrossam um pouquinho apenas, ok? Bom, então quem tem cabelo fino vai ter sempre o cabelo fino, vai engrossar 10, 20% e a gente vai conseguir ver menos o fundo da piscina, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é um cabelo Xuxa, né, Meneghel, que você vai ver um pouquinho do fundo. Que é fino, mas... Que é fino, aquele cabelo de bebê. Bom, então não adianta nada abrir a torneira, realizar o transplante, se não fechar o ralo, que é o tratamento clínico. Exatamente. É crucial que antes de partir para a cirurgia, o médico estabilize a calvície. Antes de eu encher a piscina, a pessoa me chama na casa dela. Minha piscina cabe em 100 mil litros, está com 50 mil. E um buraco ali. Tem Não sentido eu encher? Não. Então, antes de eu Tapa encher, o buraco. nós vamos tapar o buraco. Não só tapar, nós vamos colocar uma fita crepe e vamos voltar ali alguns meses para ver se realmente a água não está vazando. Aí nós vamos encher, tá certo? Bom, então, resumindo, se fizer dessa forma, além da cirurgia ser menor, você poupa a área doadora. Exatamente. Infelizmente, Paulinho, muita gente não está fazendo isso e está acabando com a área doadora do paciente com menos de 40 anos, de 35 anos de idade. O que acaba com qualquer outra possibilidade de outro transplante. Exatamente. Esgotou a reserva doadora dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora algumas imagens de quem não usou finasterida. Sim. São pacientes que, mesmo tendo recomendado, resolveram não tomar. Então, esse paciente do lado esquerdo, um ano depois, você veja como abriu a coroa dele. Ele chegou assim... Um ano depois ele voltou, você tinha razão, deveria ter tomado, estava assim. Paciente mais velho, 52 anos, também... que falou, a minha calvície está assim, faz 20 anos eu não vou tomar. Veja como evoluiu mais ainda. Então, sempre pode piorar. Olha, esse paciente, a piora são intervalos, às vezes, de 2, 3 anos. Olha como abriu a coroa dele. E ele já tinha algum transplante? Não. Abriu de verdade. Né? Esse, veja bem como abriu. Outro, que abriu bastante. Olha esse caso, Paulinho, de um paciente que nos procurou, voltou 10 anos depois, sem tratamento clínico nenhum. Bom, então agora a gente, depois desses casos, vai mostrar para vocês pacientes que fizeram o transplante, usaram a finasterida e pararam. São pacientes que fizeram o transplante, fizeram o tratamento clínico, que não é só a finasterida. Um ano depois, a foto do meio é um ano depois com o tratamento e finasterida e tratamento clínico, tá certo? E aqui, e depois ele parou, deixou de tomar. Você veja o que aconteceu aí, Paulinho. Ele perdeu o cabelo que existia. Sim. E o transplante afinou. Então ele perdeu dos dois lados. Sim. Ele está com o transplante aí, mas mais fino. Mas é impressionante o afinamento do cabelo. Mas além do afinamento, o refino do trabalho de vocês. Então são casos que a gente poderia levar da situação 2 para 3, do meio para o canto, a gente poderia demorar 10 anos, 15 anos, mas o paciente faz uma interrupção do tratamento clínico. Né? E a gente vai falar disso por quê? Veja bem, antes, depois, para o tratamento clínico. Olha aqui, antes, depois... Ou seja, a importância do tratamento clínico é gigante. A finasterida, além do transplante, é o maior aliado do calvo com calvície androgenética. Exatamente. Sim, a finasterida é a estrela do filme. Terminamos aqui esse 9º episódio da série Hair and More. No próximo episódio, episódio número 10, nós vamos falar sobre a finasterida e a dutasterida, as medicações mais eficazes hoje em dia para frear e retardar a calvície androgenética. Vamos falar dos famigerados efeitos colaterais e seus mitos, como foi a descoberta da finasterida para tratamento da calvície e erros comuns que as pessoas cometem quando tomam o remédio por conta própria. Não percam o próximo episódio de Hair and More.